Polícia Civil e Ministério Público investigam fraude milionária em contrato da saúde com a Cruz Vermelha. Repasse de mais de 3 milhões foi feito por um serviço não executado nas UPAs de São Sebastião e Recanto das Emas. Mais problema na saúde. Pacientes que sofrem doença rara no pulmão estão há quase 4 meses sem receber remédio na rede pública. Na hora, terá sede no aeroporto de Brasília para a retirada de passaportes. Veja também, começa amanhã o Feirão da Casa Própria. São quase 7 mil imóveis vendidos com taxas especiais. Notícias da quinta-feira, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. A Polícia Civil e o Ministério Público do DF foram às ruas nesta quinta-feira em uma operação contra fraudes em contratos entre a Secretaria de Saúde e a Cruz Vermelha. O acordo milionário foi assinado em 2010, mas cancelado no mesmo ano por suspeitas de irregularidades. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. Aqui no Distrito Federal, os 9 mandados de condução coercitiva foram cumpridos logo no início do dia. O ex-secretário de Saúde, Joaquim Barros Neto, e o adjunto dele à época, Fernando Antunes, tiveram que prestar depoimento. Além deles, os servidores e conselheiros da Secretaria de Saúde tiveram que esclarecer os pagamentos milionários feitos pela pasta à Cruz Vermelha de Petrópolis em 2010. A organização foi contratada para administrar 2 unidades de pronto atendimento no DF e recebeu cerca de 3 milhões e 400 mil reais para isso. Mas nunca executou o contrato e mesmo com recomendação do GDF para não gastar o dinheiro, embolsou todo o montante. Na situação de que deveriam devolver esses valores, eles então desapareceram e passaram a gastar todo esse dinheiro que ainda estava de alguma forma vinculado à SES porque não havia sido solucionado de forma definitiva as irregularidades que haviam sido constatadas. Foram realizadas aproximadamente ao longo de 8 meses, aproximadamente 77 transferências bancárias para pessoas jurídicas, físicas e jurídicas. O contrato foi cancelado por suspeitas de irregularidades, já que não houve concorrência pública e foram apresentados até documentos falsos. Foram cumpridos ainda 3 mandados de prisão contra os ex-gestores da Cruz Vermelha em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Ministério Público quer recuperar o dinheiro dos cofres do GDF. A quantia atualizada soma mais de 9 milhões de reais. Para o delegado da Polícia Civil, os depoimentos dos envolvidos chamam a atenção. O que chamou a atenção foi o depoimento da Fátima, que ela era conselheira do Conselho de Saúde e ela foi relatora dessa ata para analisar o relatório o parecer da Procuradoria-Geral do DF. Em sua manifestação inicial, ela concordou, inclusive com a propugnação da Procuradoria para cancelar, para anular esse certame. E depois ela se disse que, impulsionada pela emoção, ela mudou seu voto, inclusive caindo em contradição das próprias irregularidades que ela tinha confirmado no voto inicial. Por meio de nota, a Direção Nacional da Cruz Vermelha Brasileira informou que tem colaborado desde o início com as investigações e esclareceu que o convênio investigado foi realizado de forma unilateral pela Unidade Regional de Petrópolis, sem o consentimento do órgão central. Os envolvidos vão responder pelos crimes de peculato, dispensa ilegal de licitação, uso de documento público falso e lavagem de dinheiro. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o contrato com a Cruz Vermelha foi cancelado em setembro de 2010 e reforçou que o valor pago na época foi de 3 milhões e 463 mil reais, mas a instituição não chegou a administrar nenhum hospital. Em 2013, o Tribunal de Justiça aqui do DF determinou que toda a quantia fosse devolvida, mas até o momento isso não aconteceu. Pacientes com hipertensão arterial pulmonar sofrem com um descaso na saúde. O medicamento usado para tratar a doença está em falta na rede pública há pelo menos 4 meses. E o pior, nas farmácias particulares, ele custa 3 mil reais. A doença, considerada rara, afeta 15 em cada 1 milhão de habitantes. Uma data que era para comemorar a chegada de um novo ano se tornou um marco na saúde do André. Na virada deste ano, em que ele passou com a família na praia, acabou passando mal e desmaiando. Esses foram os primeiros sinais da hipertensão arterial pulmonar.
Por sorte, ele foi encaminhado para um hospital da cidade. Chegando no hospital, eles me internaram, para verificar a doença e a gravidade dela. Desde então, ele teve que começar o tratamento para controlar o avanço da doença. Pelo menos é isso que ele tem tentado fazer. Desde março, o André tenta pegar na farmácia de alto custo o remédio Sildenafil, mas sempre volta de mãos vazias, já que está em falta na rede pública há 4 meses. Pagar pelo medicamento também não é simples, já que por mês teria que desembolsar R$3.000. Sem desistir daquilo que pode dar a ele qualidade de vida, toda semana ele vem aqui para conferir se já chegou. Mas o que poderia ser uma caminhada simples para alguns, para o André é uma rotina bastante penosa. Como a medicação, quando chega, ela não chega em quantidade adequada a todos os pacientes, a gente precisa vir uma vez por semana verificar. Lembrando que, como eu não posso me esforçar, isso é um desgaste muito grande. Ana Paula conhece bem essa luta. Há 3 anos, ela se mudou de Belém para Brasília em busca de tratamento para o filho de 16 anos. Sem medicamento, ele já não tem conseguido fazer tarefas do dia a dia. Ele fica vulnerável, fica sensível, ele não consegue comer direito, tomar banho, fazer as atividades dele. Fica todo tempo no balão de oxigênio, deitado, não vai mais à escola. A doutora Verônica é referência no tratamento dessa doença rara, que, segundo a médica, atinge 15 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Ela explica como a falta do medicamento afeta a vida dos pacientes. Quando essas medicações são interrompidas por qualquer motivo, esses pacientes frequentemente passam a apresentar de novo sintomas com maior intensidade, e são sintomas que limitam muito a vida, que é principalmente a falta de ar. Então, você imagina que alguns pacientes chegam a ter falta de ar para pentear o cabelo ou tomar banho, que são coisas do dia a dia, de todos os dias, né? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o medicamento está com estoque zerado, mas em processo de reabastecimento. O fornecedor ainda tem um prazo de 30 dias para entregar o remédio. Mais facilidade para o cidadão. O aeroporto Juscelino Kubitschek vai emitir passaporte a partir de setembro. O atendimento será realizado no posto do Na Hora, no terminal. Atualmente, o serviço é feito apenas em um shopping no Riacho Fundo 1. O novo posto do Na Hora será construído no 2º piso do terminal do aeroporto. Em outubro do ano passado, a Polícia Federal decidiu retirar a emissão do documento no posto da rodoviária do Plano Piloto, deixando a demanda concentrada apenas no shopping Riacho Mall. O local atende, em média, 800 pessoas por dia para o serviço de passaporte. No mês de maio, foram entregues mais de 8.300 documentos. Para tirar o passaporte, é preciso fazer um agendamento prévio na página da Polícia Federal e pagar uma taxa de R$ 257. Direção perigosa nas pistas do DF e em torno, na região do Novo Gama. O motorista foi preso por dirigir embriagado. Já na L4 Norte, um motociclista morreu depois de bater em colunas do canteiro central. Os acidentes foram na noite passada. Veja. O acidente foi no setor de Clubes Norte. Depois de perder o controle da moto, Renato Salviano, de 47 anos, bateu nessas colunas que ficam no canteiro central do viaduto na L4 Norte. O homem morreu na hora e o acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira. Ainda não se sabe o motivo dele. Parte da motocicleta atingiu a frente desse carro prata, que trafegava na pista contrária. A motorista do carro não teve ferimentos. No bairro Pedregal, na região do Novo Gama, distante a 42 quilômetros de Brasília, a polícia militar flagrou o motorista dirigindo de forma perigosa. Tudo aconteceu na manhã dessa quarta-feira. O homem fugiu da abordagem policial e só parou o carro na contramão da pista. Nesse vídeo, publicado em uma rede social, é possível ver o momento da prisão dele, que foi autuado por resistência, direção perigosa e embriaguez ao volante. A carteira de habilitação foi recolhida e o carro encaminhado ao depósito do Detran. Dengue. Dados do último balanço da Secretaria de Saúde mostram que os casos no DF caíram 80% em 2017. De acordo com a Secretaria, até a primeira quinzena de junho foram registrados mais de 2.700 casos da doença na capital,
contra quase 17 mil no mesmo período do ano passado. Neste ano, 3 pessoas morreram por causa da dengue. Já em 2016, até o mês de junho, 21 pessoas morreram com a doença. As cidades que mais apresentam registros são Planaltina, Samambaia, Ceilândia, São Sebastião e Gama. Ainda falando de saúde, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de casos de artrose, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A doença causa um desgaste na cartilagem que reveste as articulações do corpo e o paciente sente muita dor. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o ortopedista Bruno Rezende. Oi, doutor, boa noite. Obrigada por participar do Band Cidade. Eu começo falando o seguinte, o que chama a atenção é que a doença atinge muitos jovens, né? Por que isso acontece? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Bom, as pessoas acreditam que a artrose acomete mais as pessoas a partir da terceira década, a partir da terceira idade, as pessoas idosas, mas na verdade ao longo do tempo esse perfil vem mudando muito, especialmente pela mudança de hábitos de vida que a gente vem sofrendo, tanto alimentares quanto os hábitos no trabalho, a forma de se trabalhar e muito relacionado às práticas de atividade física ou a diminuição da prática ou a mudança no perfil. Era isso que eu ia falar, sobre atividade física. A atividade física pode dar uma piorada na doença? Exatamente, ela tem os dois extremos. A atividade física ela faz parte do tratamento e ela ajuda muito, inclusive para se controlar e diminuir a progressão da doença, mas o extremo, ou atividade física mal praticada, sem supervisão, ela também pode acelerar esse processo e prejudicar. O ideal é evitar os extremos e ficar no equilíbrio, no meio termo. Então, a atividade física, de certa forma, se for bem feita, pode até dar uma ajudada. Com certeza. Dentro da linha de tratamento da artrose, do controle da doença, a atividade física está incluída e faz parte do nosso arsenal. Mas ela deve ser orientada e deve ser praticada com supervisão e com saúde. Agora, doutor Bruno, quais são as partes do corpo que mais são prejudicadas com a artrose? Em geral, as articulações dos membros inferiores, em especial quadris, joelhos e tornozelos, a coluna lombar e as mãos, são as articulações mais acometidas. A mão chega a perder o movimento, a pessoa prejudica aí no manuseio, de repente, computador, trabalho? Com certeza, dependendo da gravidade da doença e do avançar da doença, inicialmente a dor para atividades mais intensas, depois essa dor passa a ser inclusive ao repouso e a deformidade das articulações e dos chegando até a perda dos movimentos e limitações muito graves. Agora, como previne a artrose, doutor? O mais importante de tudo é o diagnóstico precoce, ou o acompanhamento antes de que ela apareça, ou pelo menos nos estágios iniciais. Então, existem medidas desde o controle das atividades diárias, diminuir atividades com impacto no dia a dia, o controle do peso, mudança de hábitos alimentares, desde um programa orientado e supervisionado de prática de atividade física sem impacto, fortalecimento muscular. O alongamento é uma medida que é fundamental e previne muitas lesões e a gente não costuma passar isso e não costuma ter essa noção.